Hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro. Véspera de feriado para muita gente, dia normal como qualquer outro, e um dia cheio de expectativas ali para a doutora Deolane, né? Pelo menos é o que eu vi hoje na maioria dos programas de televisão da tarde, na maioria dos jornais ali, foi um monte de coisa que eu vi. Todo mundo à espera da soltura da doutora Deolane Bezerra. E aparentemente, gente, ela vai sair mesmo, tá? Falei pra vocês várias e várias vezes aqui que eu não acreditava que a doutora Deolane fosse ficar um tempão na cadeia, que ela fosse ficar ali muito, mas muito tempo mesmo lá, que ela fosse ser solta em breve, até porque o processo de fato não tem muita coisa ali que envolve ela diretamente. Até onde eu vi, até onde eu acompanhei as irmãs dela, tudo que as irmãs dela falaram, tudo que as irmãs dela acompanharam ali e tal, né? Apesar de... Você tira aquela parte ali das irmãs quererem aparecer e tal, o que elas falaram ali em alguns pronunciamentos sobre isso realmente faz muito mais sentido do que ao que foi dito oficialmente, de que ela algum tipo de envolvimento mais claro. Isso realmente não me pareceu ser real. Mas enfim, eu já vou te explicar melhor essa história, já vou te explicar melhor essa situação. E aí, obviamente que isso mexeu com alguns influenciadores, né? Especialmente aí o Davi. Davi hoje postou um vídeo defendendo aí o trabalho dele de divulgação das bets, mas ao mesmo tempo tá com medo assim, né, disso pegar alguma coisa para ele. Então ele defendeu aí o jogo com responsabilidade e que bet é entretenimento. As coisas não são bem assim, já vou te explicar também. Temos mais outros assuntos, né? Hoje a justiça determinou que o suposto filho de Gugu faça ali uma conciliação com os filhos legítimos dele. Ou seja, aquela história ali do DNA que eu falei pra vocês, que ele queria fazer diretamente com a Dona Maria do Céu, não vai rolar. Então, aparentemente, né, os planos que ele tinha não vão ser do jeito que ele quer. E temos mais outras coisas, né? Lembra lá que a gente falou que a Camila podia ir pra fazenda? Então, né, Camila fez umas fotos ali, umas fotos já bem produzida, bem arrumada, deixando claro que sim, tem alguma coisa ali por trás, né? Buda tá calado, Buda não fala nada, participou ontem de um podcast lá do Brasil que deu certo. Assim, não falou muita coisa se ele ia ou não ia pra fazenda, mas falou ali, deu a entender, né, que ele tá ali na busca de novos caminhos. Então vamos lá entender tudo isso, tá bom? E a Record já está fazendo os últimos ajustes para a estreia da Fazenda 16, tá bom? Então vamos lá começar e vamos lá, né, falar logo dessa história aí das bets, dessa história aí da Deolane, né? Porque é o que vocês querem saber nesse momento, tá bom? Rapidinho aqui. Aliás, eu vou deixar isso aqui mais pro meio, pro final, né? Deixa eu começar falando logo aqui sobre essa conciliação dos filhos de Gugu e o suposto filho dele. Essa notícia saiu hoje, eu acho que foi no comecinho ali da tarde, na revista Contigo. Quem deu foi o Gabriel Perlini. E aí outros sites, obviamente, reproduziram, mas a fonte original é ele, então a gente vai na fonte original. O que é que vai ter essa audiência? Ricardo Rocha, suposto filho do Gugu, irá se encontrar em breve com herdeiros do apresentador. Justiça determina audiência de conciliação entre eles. Após quase 5 anos de brigas nos tribunais, a divisão do patrimônio de Gugu Liberato parece caminhar em ritmo acelerado, mesmo com a intervenção de Ricardo Rocha, que alega ser filho do apresentador. A Justiça determinou a realização de uma audiência de conciliação entre os herdeiros legítimos e o bastardo, que decidiu vir a público no ano passado para requerer sua parte na herança, bem como a realização de exames para comprovar a paternidade.
Em documento obtido aí pelo Perline, emitido aí na segunda-feira, dia 2 de setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo ficou marcada para a próxima segunda-feira, agora, essa segunda agora, dia 9 de setembro, às 16h30, uma audiência de conciliação entre o espólio de Gugu Liberato e Ricardo Rocha para tentar resolver logo o imbróglio e acelerar a realização do exame de DNA. Olha aí o que disse o juiz. Em vista das colocações trazidas pelos patronos das partes requeridas e considerando que grande parte do patrimônio é representado por imóveis, defiro o pedido de suspensão da decisão anteriormente proferida, tornando sem efeito os ofícios expedidos, porquanto verbalizado que pretendem solucionar a questão da investigação da paternidade com brevidade. Designo o dia 9 de setembro de 2024 para uma audiência de conciliação presencial às 16h30. Publique-se com brevidade e com a finalidade de efetividade entre a serventia em contato com o patrono do autor para a ciência da data, determinou o juiz Leonardo Aigner Ribeiro, da 4ª Vara de Famílias e Sucessões de São Paulo. Ricardo Rocha conseguiu travar na justiça a partilha de bens entre os herdeiros, depois aí deles tentarem um acordo, e um acordo de fato chegou entre eles, entre a tia Aparecida Liberato, entre a mãe deles, a Rose Miriam, já estava tudo certinho para dar certo, ali, tudo certinho ali para fechar e cada um receber a sua parte. Mas Ricardo Rocha travou isso e o juiz tornou este acordo que eles haviam feito, protocolado e homologado na justiça, completamente sem efeito. E isso significa, então, que não há como ir para frente esse processo enquanto a questão da paternidade não estiver resolvida. Ou seja, aquele acordo só passa a ter algum valor se a paternidade aí do Gugu com relação ao Ricardo Rocha for comprovada. Se não houver nenhuma paternidade, o que acontece? Segue aquele acordo, passa a ter validade outra vez e aí as coisas ficam do jeito que estão. Caso contrário, Ricardo Rocha, sendo filho de Gugu, entra ele nessa divisão aí no quinhão dos 75% que Gugu destinou aos filhos. Então, não pode ser mexido naquela outra parte que ele destinou aos sobrinhos e aos restantes dos familiares. Então, não vai ser assim do jeito que o Gugu quer, não vai ser assim do jeito, que o Ricardo Rocha quer, não vai ser assim do jeito que ele estava querendo ou desejando, né? Então, vamos ver aí essa história toda. O problema da justiça é que no ano passado, Ricardo Rocha tinha pedido a realização de um exame de DNA e solicitou que esse exame fosse feito ali com a Dona Maria do Céu. Mesmo que os 3 filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia, se colocassem à disposição para a coleta de material genético. Mas ele, Ricardo Rocha, decidiu que ele queria provar que os 3, João, Augusto, Marina e Sofia, não eram filhos de Gugu e que apenas ele era filho de Gugu. E esse foi o grande problema dele, né? A ganância. Acabou atrapalhando todo o processo por causa disso. Ricardo colocou em dúvidas nos autos se os 3 filhos de Gugu são de fato filhos biológicos de Gugu, tendo em vista que foi exposto durante todo o processo que as gestações de Rose Miriam se deram por meio de inseminação artificial e não por vias naturais. A defesa do bastardo alegou que, na ocasião, a única opção que não deixaria dúvidas sobre a certeza do resultado seria traçando um comparativo com o material genético de Dona Maria do Céu. Por se tratar de uma mulher idosa que raramente sai de casa e não goza de disponibilidade para coletar sangue sem uma necessidade clínica pessoal, os advogados do espólio do apresentador tentaram barrar o pedido e nada caminhou a partir daí.
Na audiência a ser realizada, agora na próxima terça-feira, os advogados que representam a família Liberato tentarão convencer Ricardo a fazer o teste de DNA com o material genético de João Augusto, Marina e Sofia. E sim, gente, não tem... Vocês têm alguma dúvida, assim, de que por mais que eles tenham sido gerados por inseminação artificial, porque afinal todo mundo sabe que Gugu de fato nunca se envolveu sexualmente com mulheres, todo mundo sabe dessa história, todo mundo sabe que Gugu era gay, todo mundo sabe disso. Alguém tem dúvida de que os três não sejam filhos dele? É só você olhar na cara, é igual ao Gugu, o João Augusto é a cara do pai dele. Inclusive, se você pegar uma imagem do Gugu com a mesma idade dele, isso é muito fácil de você achar, no YouTube tem, porque o Gugu trabalhou no SBT nessa época. Tem essa imagem aí. Se comparar os dois, você vai ver que os dois são muito iguais, a cara é a mesma. O João Augusto é a cara do pai dele, o João Augusto é a cara do Gugu. Então não tem dúvidas de que o João Augusto é filho de Gugu, não tem dúvidas de que as irmãs gêmeas são filhas de Gugu. Não resta dúvidas com relação a isso. O Gugu, mesmo que ele nunca tenha assumido publicamente sua sexualidade, ele nunca fez isso. Talvez se fosse vivo hoje, vendo que hoje isso já é uma coisa mais normal, mais aceita, ninguém pegaria no pé dele. Talvez hoje ele criasse coragem e se assumisse. Mas na década de 90, começo da década de 2000, isso não era fácil de se assumir. Mas ele sempre deixou claro que ele queria ter filhos e sempre deixou claro que ele queria ter filhos dele, com material dele. Então acho que não resta dúvida aí de que os três são filhos de Gugu, sim. E eu acho que vai ser resolvida essa questão logo, logo, né? Eu espero que seja, né? Porque já está assim, se arrastando aí há 5 anos. E não deixa o Gugu descansar, porque afinal essas brigas na justiça, gente, são uma das piores coisas. Nunca deixa a pessoa descansar, a pessoa fica ali tendo a vida dela revirada, a história dela revista, reescrita, e aí fica aquela situação complicada, fica aquela coisa chata, inclusive, de lidar, né? Eu espero que dessa vez eles deem esse devido descanso ao Gugu, deixem ele finalmente descansar, deixem aí a vida continuar como deve ser, né? Mas enfim, né? Essa aí era o que a gente tinha para falar sobre o Gugu. Eu acho que sim. Eu acho que vamos ver, né? Que o cara vai aceitar essa proposta dele aí, nessa audiência de conciliação, e aí a gente vai descobrir se, de fato, esse rapaz é ou não é filho de Gugu. Mas vamos lá dar uma girada? Antes de eu falar da Deolane, vamos lá falar de um outro assunto que tá ali, assim, correndo as redes sociais. Que é, basicamente, o namorado da Bia Miranda, né? Vocês sabem que a Bia tá meio que envolvida ali com o Gato Preto. Ela deixou o DJ Buarque, e aí já se envolveu com o Gato Preto, e aí veio à tona por causa, não é só por causa da Bia, vamos ser sinceros, né? Mas obviamente que a Bia deu uma visibilidade maior para ele, não dá para negar. E aí todo o passado do rapaz começou a aparecer. Inclusive ontem a gente falou que ele devia mais de 50 mil reais de pensão e a mãe dele basicamente tinha entrado na justiça. E aí o que foi que aconteceu hoje? A justiça decretou a prisão de Gato Preto por causa dessas pensões que ele não pagou. Então vamos dar uma lida nessa matéria aqui também. Olha só o que essa matéria diz. Justiça decreta a prisão de Gato Preto, namorado de Bia Miranda. Influenciador se envolveu em polêmica devido ao não pagamento de pensão. O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, teve a sua prisão decretada pela Justiça de São Paulo na última quinta-feira, de acordo com informações do portal Léo Dias. Ele ganhou notoriedade nas últimas semanas devido ao seu relacionamento com Bia Miranda, iniciado poucos dias após o fim do namoro dela com o DJ Buarque. Outra razão para Gato Preto ir parar nas páginas de fofoca foi justamente o que motivou o mandado de prisão.
Ele deve mais de 50 mil reais de pensão alimentícia ao primeiro filho, hoje com 8 anos, fruto do relacionamento com Keila Silva, que engravidou dele aos 17 anos. De acordo com o portal, o influenciador tentou fazer um acordo com a ex na justiça, comprometendo-se a pagar R$ 700 mensais, mas não cumpriu o combinado. Keila informou ao portal Léo Dias que o Gato Preto alega não ter condições de pagar a pensão, afirmando que só ostenta uma vida de luxo na internet por questões de marketing. Ou seja, uma vida falsa com casa, carros de aluguel e viagens bancadas por meio das publicidades com jogos. Vale destacar que nos 8 anos de vida do filho, Gato Preto visitou a criança apenas 2 vezes. O menino nasceu prematuro de uma gravidez de alto risco e hoje exige cuidados especiais e faz tratamento psicológico. Nos primeiros meses, foi a mãe do influenciador quem ajudou Keila com as despesas do neto. Segundo os documentos do processo, a Polícia Civil foi até a casa de Gato Preto para cumprir o mandado, mas ele não foi localizado no endereço. No momento, Bia Miranda é uma das que poderia informar sobre o paradeiro do namorado, uma vez que o casal está em viagem. Vale lembrar também que Nicole Rodrigues, mãe do segundo filho de Gato Preto, que está com cerca de 8 meses, também entrou na justiça cobrando a pensão para o seu filho que ela cria sem a ajuda do pai. O influenciador compartilhou nas últimas horas prints de Pix efetuados a seus seguidores, pagando contas e dívidas de desconhecidos. E aí ele cria uma prova contra ele mesmo, inclusive. Lembra lá do que eu falei com relação a isso, gente? Você não pode. É uma coisa que o pessoal da internet, esses influenciadores, precisam ter em mente. Tá aí para você ver a imagem lá do mandado de prisão aí do portal Léo Dias, tá? Tem aí, tá todo o mandado de prisão da primeira vara de famílias e sucessões de São José dos Campos, Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vê aí mandado de prisão, e aí é civil, tá? Aí a validade desse mandado até 2 de setembro de 2027, ou seja, 3 anos ainda. Ele não vai poder ficar 3 anos se escondendo da justiça. Então, olha o negócio aí, né? Muita coisa que ele ainda vai ter que explicar. Então, olha o que diz aí o mandado. O magistrado subscritor do presente mandado de prisão determina ao oficial de justiça da sua jurisdição ou a qualquer autoridade policial competente e seus agentes a quem este lhe for apresentado ou dele tomar conhecimento que prenda e recolha em alguma unidade prisional a ordem ou disposição do juiz expedidor a pessoa acima indicada e qualificada, tá? E aí o nome do rapaz aqui em cima. A gente tem que falar, gente, sobre isso. A gente precisa mostrar essa história toda aí para vocês verem. Porque muita gente na internet gosta de ostentar. E esse é o grande problema de quem trabalha com Instagram, quem trabalha com essas coisas. Vocês criam provas para vocês, contra vocês mesmos, inclusive. Não dá para vocês criarem provas contra si mesmos, não dá para vocês criarem coisas contra vocês mesmos e usando como motivos para isso uma vida de ostentação, porque vocês acham que isso aí é marketing. Eu acho que já está provado que isso não é marketing, eu acho que já está provado que isso aí é pura ostentação também, né? Então o cara, ele criou prova contra si mesmo, mostrou nos prints dele lá do Instagram que ele pagou contas de desconhecidos. Se pagou conta de desconhecidos, ele pode muito bem pagar as despesas do filho, não pagou. Então, vocês sabem que no Brasil muita gente reclama que aqui as instituições não funcionam. Mas uma instituição no Brasil funciona muito bem, né? Pensão alimentícia. É melhor o pai nunca esquecer de pagar a pensão alimentícia, né? Nunca esqueça que você deve isso. E aí, sabe quem foi que apareceu para comentar essa história? Sabe quem foi que apareceu ali para comentar isso? Olha só quem foi que apareceu para comentar. Gente, não tem como a gente não dizer, não tem como a gente não mostrar, né? Não tem como a gente não falar.
sobre essa história. Deixa eu mostrar aqui o post original do Léo Dias, né? Porque a gente tem que mostrar a fonte original da informação. Tá aí a fonte do Léo Dias, a fonte original aí do Léo Dias, tá bom? Tá aí a fonte. Aí coloca aqui a síntese da decisão, tá? Toda essa história aí que não dá pra gente ler, porque afinal tem aqui os negócios do Léo Dias. E olha só quem respondeu, se vocês forem olhar aqui. Jenny Miranda. Olha assim, olha o que ela escreveu. Agora aprende a pagar a pensão, nada mais do que justo. Filho, não é brincadeira, não. E aí, olha o que o Alfinetei colocou. Jenny Miranda comenta sobre o mandado de prisão ao Gato Preto, namorado de Bia, por não pagar pensão. Aí, Jenny se manifestando. E por falar na Jenny, né, ela ainda tá com esse processo contra a Bia e ainda vai rolar algumas coisas relacionadas a isso, né? Vocês ainda vão ver muita coisa acontecendo sobre a Bia e a Jenny, porque isso ainda não passou e ainda vai ter muito mais coisas. E vou ser sincero com vocês, né? Talvez eu acho que a Jenny consiga sim o que ela tá pedindo ali na justiça, o direito de visita ao neto. Talvez ela consiga, né? Vamos ver como essa história vai caminhar. Mas vamos dar uma girada? Acho que agora deu para vocês ouvirem a campainha, né? Vamos dar uma girada, vamos agora, porque vocês realmente querem saber, né? A doutora Deolane Bezerra. Como é que tá a doutora Deolane Bezerra? Como é que estão as coisas? Como é que estão aí os momentos aí de doutora Deolane? Como é que tá tudo se encaminhando aí com a doutora Deolane? Hoje, gente, eu vou ser sincero com vocês. Basicamente, eu tava fazendo as coisas aqui em casa, né? Graças a Deus, hoje eu não tive que sair para ir em médico, para ir em lugar nenhum, né? Porque já basta uma semana inteira indo em médico, já basta uma semana inteira indo em dentista, né? Uma hora você tem que descansar. Mas eu tive que fazer algumas outras coisas em casa, né? Porque afinal, a casa tava virando, tava tudo desarrumado, não tinha comida e tal, eu tive que fazer essas coisas. E aí eu fui ligar a televisão na tarde, fui ligar nos programas da tarde, que é às vezes onde eu tiro ideias também para fazer o nosso programa aqui. E aí, no meio desses programas, todos estavam falando exclusivamente da doutora Deolane. Todos estavam falando que a doutora Deolane ia ser liberada hoje, a qualquer momento. E é verdade, tá, gente? É verdade, ela vai ser liberada, mas não necessariamente hoje, tá? Porque ainda falta, até onde a gente sabe, que o desembargador ou então algum juiz lá em Recife de plantão dê ali o deferimento do habeas corpus que a família impetrou para tirá-la de lá. Então ainda falta ainda a resolução disso, que não saiu. Então por isso que não sabemos como é que horas a doutora Deolane vai sair. Mas a gente sabe que houve uma movimentação muito intensa lá. Porque olha só o que foi que aconteceu. Desculpa, gente. Quando o mínimo sinal de que ia acontecer alguma coisa apareceu ali nas redes sociais, olha as pessoas, os fãs da doutora Deolane, lá na frente da delegacia. Eu tenho aqui só as imagens lá do Alfinetei, tá? Eu vou colocar o som para vocês verem. Olha aí. Reforço policial. Após a notícia da soltura de Deolane, a movimentação ficou muito intensa e foi necessário o reforço policial em frente à penitenciária. Vocês viram, né? Tá cheio de gente ali na frente já. Vocês estão vendo aí. E ficou assim, gente, a tarde inteira, tá bom? Foi assim a tarde inteira. Eu vi nos programas ali, os programas de fofoca da tarde, todo mundo ali falando sobre a doutora Deolane, todo mundo ali comentando sobre a possível liberdade da doutora Deolane ainda hoje. Então eu fui pesquisar mais sobre isso, eu vi uma nota, um vídeo do Ricardo Feltrin, ele deu inclusive com exclusividade. Ele postou um short no YouTube, onde ele disse assim, que a doutora Deolane ia ser liberta hoje e tal. Isso depois dele ter feito um vídeo de dia dizendo que a situação da doutora Deolane tinha complicado mais. Apesar de eu não ter visto nenhuma outra complicação. Mas enfim, ele deu essa notícia aí.
E ele falou que ela ia ser liberada hoje, que a fonte dele tinha assegurado que ela ia sair hoje. Isso se espalhou na internet, tá? Foi por isso que as pessoas foram para frente lá da delegacia, lá do presídio feminino em Recife. Tá? Foi por essa razão. E aí eu fui dar uma olhadinha, gente, lá no G1, como é que tá essa história, que notícia é essa. Encontrei algumas coisas. Lá no Metrópolis tem essa notícia aqui do Paulo Capelli sobre a soltura da doutora Deolane. Não tá nada confirmado, tá? Não existe ainda uma confirmação de que ela vai ser solta ainda hoje. Deolane deixará a prisão após 2 noites. Advogado nega. Fontes da Polícia Civil de Pernambuco afirmaram à coluna que Deolane Bezerra deixará a prisão nesta sexta. Advogado diz haver imbróglio. Daqui a pouco eu vou mostrar a fala do advogado aí. Fontes da Polícia Civil de Pernambuco afirmaram à coluna que Deolane Bezerra foi solta nesta sexta-feira após passar 2 noites presa na colônia penal feminina de Recife, conhecida como Bom Pastor. Advogado que representa Deolane, Carlos André Dantas, nega e diz haver um conflito de competência no julgamento do habeas corpus, uma vez que outro advogado ingressou antes dele com um pedido. Como qualquer advogado pode impetrar habeas corpus, um outro advogado impetrou antes de mim. Ele até desistiu, mas isso acabou gerando um conflito de competência. O habeas corpus que eu impetrei ainda não foi julgado. Deolane foi detida lá com um suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Conhecida pela vida luxuosa, Deolane Bezerra foi encaminhada para uma das 4 unidades prisionais femininas tidas como modelo. Em 2014, a OAB visitou o presídio. Veja aí as fotos. Eles estão mostrando aí como é a foto do presídio, como é que as coisas funcionam por lá. Então aí vocês já perceberam como foi que essa notícia se espalhou pela internet também. Não foi só o Feltrin, tá? Também houve ali essa história que envolveu o Capelli, dizendo que as fontes da Polícia Civil lá de Pernambuco já confirmavam que a doutora Deolane ia sair. Mas até onde eu fui consultar, gente, no G1, eu fui atrás do G1, tá? Que é também um site que tá cobrindo aí a Deolane. Fui dar uma olhadinha lá e no G1 eles também dizem que a Deolane não saiu até este momento. Tá aí a matéria que tá lá no G1. Advogado nega que habeas corpus de Deolane foi julgado e diz que os boatos só atrapalham. Influenciadora foi presa em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro em casas de aposta online. Empresária continua detida na colônia penal no Recife. Então o advogado falou aí, esse boato que saiu na imprensa tem uma decisão de habeas corpus para a Deolane, é só um boato, isso não é verdade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está analisando um conflito de competência para definir quem é o desembargador que vai ser o responsável por dar essas decisões, afirmou César Salles. Seja lá como for, gente, eu vou mostrar aqui o trecho da fala do advogado, aonde ele fala isso e deixa claro que ainda não se tem certeza de quando é que a doutora Deolane vai deixar a prisão. Só se sabe que em algum momento ela vai deixar, em que algum momento é provável que isso aconteça entre hoje e amanhã, tá bom? Olha só, isso aqui eu vi lá no Fofocalizando hoje à tarde. É um trechinho que eu vou contar para vocês, porque afinal isso aqui é parte de um vídeo que não dá pra gente ficar colocando por direitos autorais. Mas vamos passar aqui o trecho do que o advogado diz. Olha só aí o que ele fala, olha só o que as pessoas perguntam para ele. Eu sou César Salles, advogado do grupo Esportes da Sorte. Eu estou fazendo um esclarecimento para acalmar todos. Esse boato que saiu na imprensa de que tem uma decisão de habeas corpus para Deolane, isso é um boato, isso não é verdade. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está analisando um conflito de competência para definir quem é o desembargador que vai ser o responsável por dar essas decisões. Essa é a euforia, essas inverdades que estão sendo noticiadas, eu entendo a angústia de todo mundo, mas isso só atrapalha.
Todas as pessoas estão bem, ninguém tem nada a dever. Essa operação será posteriormente esmiuçada e demonstrada a legalidade de tudo que está posto, de todas as empresas, mas tudo no momento certo. A doutora Deolane, o Grupo Esportes da Sorte, todo mundo acredita, confia na justiça e vai esperar o momento oportuno, a decisão do desembargador competente, sem nenhum tipo de afobamento, sem nenhum tipo de desespero. Então vamos aguardar, a gente confia na justiça. Eu estou aqui com as irmãs de Deolane, ela está bem, está todo mundo bem, aguardando e confiante. Obrigado a todos e sigamos em frente. Vocês seguem confiantes e felizes aí? Essa foi a declaração aí do advogado, essa foi a declaração. Aí, vocês percebam que ele fala em nome do Grupo Esportes da Sorte e em nome do grupo da doutora Deolane, tá bom? Ele fala no nome dos dois. Então, ele está representando aí, basicamente, a causa em si. Ele não está representando com relação só a Deolane, só a questão que envolve o processo da Deolane. Ele está representando a causa como um todo. O processo que envolve só a Deolane, gente, é um outro advogado que está tomando conta, tá? Mas, pelo que ele diz aí, há esse conflito porque teve gente que entrou e impetrou um HC para tentar tirar a Deolane antes e que isso causou ali uma confusão. O grande problema, gente, é que as irmãs da Deolane, hoje, elas postaram um vídeo onde elas disseram que elas estavam muito felizes com isso, que elas estavam muito felizes com essa situação, que elas estavam muito felizes com o que estava para acontecer. Então isso já deixou bastante claro que sim, elas estão sabendo de alguma coisa que nós aqui ainda não estamos sabendo. Por causa disso, gente, obviamente eu vou mostrar aqui como é que está o perfil delas. Eu gravei alguns vídeos de lá do perfil das moças, mas eu optei por não mostrar os vídeos gravados e ir diretamente lá no perfil delas para a gente ver isso ao vivo aqui com vocês, que facilita bastante caso tenha alguma mudança aí nos pronunciamentos delas, tá bom? Então vamos lá mostrar isso aqui ao vivo para elas. Vamos mostrar aqui isso aqui ao vivo para vocês, tá? Eu tô aqui no perfil da doutora Daniele Bezerra, irmã da doutora Deolane. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que ela falou. Ó. Ela acabou de falar há algumas horas aí. Olha aí. Esse vídeo aqui que ela postou foi hoje à tarde. E ela estava muito feliz. Diferente do tom que ela usou nos dias anteriores, que ela estava realmente mais... aquele tom mais altivo, aquelas coisas, ela estava num tom mais tranquilo. Então ela já sabia que alguma coisa estava para acontecer, né? Vocês concordam comigo nisso, né? Alguma coisa tá para acontecer, né? Vocês concordam. E aí ela fez esse pronunciamento aí que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ouvir junto o que a doutora Daniele tem a dizer pra gente, tá bom? Vamos ouvir. Oi, meu povo, tomei um banho e descansei um pouco, né, a mente. Um banho, eu costumo falar, quem tá aqui comigo há muito tempo sabe que eu costumo falar que um banho me acalma, lava minha alma, além do meu corpo. Como vocês sabem, houve um conflito de competência no tribunal e o processo do HC precisou ser redistribuído. E agora a gente precisa aguardar qual vai ser a autoridade competente para fazer esse julgamento. Portanto, ainda não há nenhuma decisão no habeas corpus da Deolane. Então tá aí, tá? Vocês já viram que não há nenhuma decisão com relação a esse habeas corpus, tá? Pronunciamento oficial da doutora Daniele Bezerra. Para não restar mais dúvidas, vamos ver o da doutora Daiane Bezerra, né? Doutora Daiane Bezerra, que também é irmã da doutora Deolane, né? A Daiane Bezerra. Doutora Daiane Bezerra, eu acho que é com 2 N aqui o nome dela. Doutora Daiane Bezerra Instagram. Bom que o Google facilita isso aqui pra gente, né? Doutora Daiane Bezerra. Não tem nenhum novo história aqui na doutora Daiane, tá? Então, tá aí para vocês verem, tá? Fomos lá ao vivo e mostramos para vocês um pronunciamento da doutora
Daniele Bezerra, irmã da doutora Deolane, e já ficou bastante claro que ela não será solta hoje e que eles estão aguardando aí a redistribuição do processo para a autoridade competente para saber até onde Deolane vai ficar ou não presa e quantos dias isso vai acontecer. Acredito eu, tá, que deve ser nesse final de semana, porque a justiça também tem plantão, justiça também tem essas coisas, justiça também funciona nessa base. Quem já precisou recorrer à justiça no final de semana, eu já precisei recorrer a isso em alguns momentos, quando a minha mãe estava tratando de câncer. Vocês sabem, né? Plano de saúde às vezes não quer ajudar, plano de saúde às vezes dá aqueles probleminhas, né? E a gente precisa dar aquela recorrida na justiça. E no final de semana você consegue sim, porque afinal tem sim juiz de plantão, tem desembargador de plantão, pessoas que podem resolver essa situação. Então, tá aí para quem estava aguardando a libertação da doutora Deolane agora. Ela só vai sair depois que a nova autoridade, o novo juiz, o novo desembargador for designado, e isto ainda não aconteceu. Mas enfim, tá aí esclarecido para vocês, porque o que eu vi nas redes, nos programas da tarde, davam como certeza de que a doutora Deolane ia ser liberta ainda hoje, mas ela não vai, tá? Não vai, ela ainda vai passar mais uma noite na cadeia, ela ainda vai passar mais uma noite lá, e provavelmente a gente só vai ter um resultado disso amanhã, no dia 7 de setembro, no sábado, tá bom? Mas isso também mexeu com algumas pessoas. Vamos dar uma girada no nosso vídeo aqui? Já falamos aí da doutora Deolane, já falamos aí e sabemos que ela não vai sair. Agora, vocês sabem, né, que a doutora Deolane, ela ficou muito conhecida por causa dos jogos que ela sempre anunciou, que ela sempre divulgou. Independente, tá? Não sou eu quem vou julgar se isso é certo ou se é errado. Não sou eu que vou fazer isso. Eu, assim, nunca fui contra o jogo. Ao contrário, eu acho que o jogo deve ser legalizado. Acredito que o jogo deve ser uma fonte de renda, como é nos Estados Unidos e em outros países. Mas não pode ser o libera geral que é hoje. Porque hoje, basicamente, qualquer pessoa entra aí nesses sites e fica aí nos cassinos online completamente ilegal. E isso cria um grave problema social, que muita gente devendo dinheiro, muita gente que pega todo o salário que tem ali, todo o seu salário, e joga para cima desses aplicativos, dessas plataformas, para tentar ganhar dinheiro. Por que eu estou te dizendo isso? Porque ontem a Antônia Fontinelli, ela fez uma live. E aí na live da Antônia Fontinelli, o que foi que ela falou? Ela basicamente colocou ali alguns influenciadores e buscou ali alguns vídeos antigos de alguns influenciadores que não vendem isso como uma, que eu posso dizer, entretenimento, mas sim como uma forma de você enricar e ficar rico. E aí ela pegou, basicamente, o Lucas Guimarães. Mas não foi só o Lucas Guimarães, tá? O Lucas Guimarães é um desses influenciadores que faz muito isso. Então eu vou mostrar o trecho desse vídeo aqui para vocês. Olha só o trecho desse vídeo. Olha aí para vocês darem uma olhadinha assim. Tá? Eu tirei esse vídeo lá da Fábio Oliveira. Mas vocês vão entender, vocês vão acompanhar junto comigo, né? Vamos ver. Lucas Guimarães, tá? O vídeo tem 4 minutos, a gente vai assistir juntos. Eu tenho uma meta do dia, R$300. Aí eu vinho, tô jogando um pouquinho. Mais um lá. Aí, você viu? Tem gente que quer chegar até aqui. É melhor, porque o dinheiro pode multiplicar em até 100 vezes. Porém, é mais difícil que ele pode cair, né? Ó. Vou lá, mais um lá. Bicho, que delícia, delícia. Tão lindinho de mamãe. Tá não se refrescando ele hoje, viu? É bom pra mim, olha, mais um lá. Olha, mais um. Ai, não. Já saca. Você viu agora? Vai pulando, de pouquinho em pouquinho. Mais uma vez, olha. Ah, não quero pular muito não, Lucas, pra não perder. Então vai juntando.
Vai juntando. Eita, se refrescou. Não, vai se refrescar, não. Tá com frio. Menino! Tá doido, é? Venha. Nado. Meu Deus, eu tô... Menino, eu coloquei R$100. Olha pra aqui. Eu fui longe, não fui? Você pular mais um lá, não. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essas pessoas que se intitulam influencer e que entram na tua casa pra vender jogos de azar, eles são contraventores. Eles não são influencers. Quem consegue só pensar no próprio umbigo e ignorar o mal que isso causa para você, não é influência, tá? Não quer o seu bem. Então vamos começar pelo seguinte: todo influencer, quando ele vende um joguinho, ele tem um link, ele te influencia, você vai através dele chegar no jogo que ele está vendendo, correto? Muito bem. Eu tenho aqui um e-mail chamado contato@nalatacoantônia. Todo aquele, vamos começar com Felipe Neto, todo aquele que teve prejuízo através da influência do Felipe Neto com a Blazer, me prova. Manda tudo que você perdeu. Me prova que foi através do link da influência do Felipe Neto que você teve o prejuízo X. O que vai acontecer? Meus advogados vão entrar com um processo para que ele te devolva tudo que você perdeu, tá? Então, esse e-mail está aqui no meu perfil do Instagram. contato@nalatacoantonia.com. Eu tenho dúvida em .com.br, mas está lá no meu perfil. Entre em contato, mostra qual foi o seu prejuízo e se foi através do link do Felipe Neto que você perdeu. Porque ele acabou de fazer um vídeo afirmando, né? Ele acabou de fazer um vídeo deixando bem claro que ele fez muita gente perder dinheiro. E ele tá pedindo desculpas, mas não é só pedir desculpa. Como é que... eu sei que a demanda vai ser grande, eu sei que muita gente vai mandar links de outros influencers, não tem problema, pode mandar, tá? Pode mandar. Se você teve prejuízo com Carlinhos Maia, manda. Se você teve prejuízo acreditando no Lucas Guimarães, manda. Se você teve prejuízo acreditando na VTube, manda. Manda. Prova que você perdeu X com o link do fulano de... tá? Que nós vamos providenciar para que cada um devolva o seu dinheiro. Clica naquele ou por bem ou por mal. O que embaixo. Seria por bem? O presidente Lula Os advogados vão entrar em demitir contato. Felipe Neto, fulano de tal provou aqui que através da sua influência e do seu link ela teve um prejuízo de X. Ele pode pagar e ali matou a história. Se recusar a pagar, aí vai pra justiça. Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês. E eu vou explicar melhor hoje na live, tá bom? Então, gente, vamos lá rever aí o que a Antônia Fontinelli tá fazendo nessa campanha aí, né? Vocês sabem que a Antônia Fontinelli tá fazendo uma campanha contra o Felipe Neto. Vocês sabem muito bem. Quem tá acompanhando aí essa história da Antônia Fontinelli, que ela, né, teve uma condenação aí com relação a Clara Castanho e tal, mas ela também tá travando uma contra o Felipe Neto. Ela perdeu aí pro Felipe Neto um processo na justiça e tal, mas depois que a Deolane foi presa por causa dessa história das bets, o que é que a Antônia Fontinelli está fazendo? Tentando reverter a imagem dela, obviamente, tentando reverter essa história aí, tentando reverter essa história toda que aconteceu, tentando reverter essa história toda que envolveu aí essa situação. O vídeo que a Antônia Fontinelli se refere do Felipe Neto é esse vídeo que tem... deixa eu olhar aqui, eu tô olhando no perfil do Felipe Neto, eu tô olhando aqui no meu celular, tá bom? Ele fez um vídeo recente onde ele se desculpou por ter divulgado a Blaze. Se eu não me engano, é um dos últimos vídeos do canal dele, tá? Ele tem vários reels aqui do canal dele, e é onde ele pede desculpas por tudo o que ele fez, que ele perdeu milhões que ele tinha de contrato com a Blaze, e ele rompeu esse contrato com a Blaze por causa do que ele estava acreditando que não devia mais divulgar.
E aí a Antônia Fontinelli faz menção a isso, mas pega esse trecho aí do Lucas Guimarães para mostrar como é que funciona esse mercado. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Acho que vocês estão vendo aqui o perfil do Felipe Neto. Você pode dar uma olhadinha lá nos Reels dele. Tem alguns Reels que ele fala sobre esses vídeos e essas apostas que ele teve, tá? Essas coisas que ele viveu, que ele pediu perdão, desculpas por ter incentivado muita gente a gastar dinheiro nessas plataformas. Antônia Fontinelli, então, o que ela fez? Aí, Antônia Fontinelli divulgou esse vídeo, está lá no story dela, você pode dar uma olhadinha lá, aonde ela pede para que as pessoas que tiveram algum prejuízo aí, usando os links divulgados pelo Lucas Guimarães, pelo Carlinhos Maia, pelo Felipe Neto e tal, que mostrem para ela, que provem que foi através daquele link que eles deram de divulgação que eles perderam esse dinheiro, que as pessoas perderam o dinheiro, aliás, porque a partir daí vão usar isso para fazer com que o Felipe Neto pague. E não só o Felipe Neto, o Lucas Guimarães, Deolane e tal, pague essas pessoas de volta e essas pessoas tenham o ressarcimento do que elas tiveram ali de prejuízo. Eu estou te falando essa história da Antônia Fontinelli, de tudo isso, porque, obviamente, isso pegou em cheio uma pessoa que recentemente se envolveu com essas bets. Vocês sabem muito bem, ele foi bastante criticado por isso, e vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, do Davi. Olha aí o vídeo que o Davi fez hoje, né? Rapaziada, beleza? Bom dia, estourou, pipocou e não tem jeito, tá na boca do povo, é a voz de Deus, sextou hoje. E ó, com quem eu acordo, com essa linda mensagem desse leão, olhando pra coroa. Isso é a maior reflexão que a gente tem que trazer na vida. Olha pra lá, ali tá dizendo assim: espero no Senhor, confio nele e na força do seu poder. Esse cara aqui é sobrenatural. Então, mensagem do dia pra você: espere em Deus, porque no final tudo vai dar certo. Galera, vim trazer uma reflexão pra vocês aqui, bem transparente, na lata. É o seguinte, eu publico casa de aposta, né? Eu trabalho juntamente com o grupo Arena Esportiva, só que acontece, ainda entender que jogo a gente perde e ganha. Na verdade, jogo, aí não só vai ganhar, porque é jogo. Você tá ali propício a perder e a ganhar, entendeu? E aí, nosso trabalho não é incentivar, né, as pessoas a perder dinheiro. Nosso trabalho é incentivar as pessoas a jogar. Só que o jogo, a gente tem que ter ciência que a gente tá propício a perder e a ganhar, entendeu? A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade, dita as regras, menores de 18 anos não pode, porque é um jogo de entretenimento, é para você brincar, se divertir, né? E não para você estar apostando seu dinheiro que você tem um compromisso no mês mensal. Então deixar aqui bem esclarecido para vocês que jogo não é brincadeira, entendeu? Então não pegue aquele seu dinheiro suado que você ganha no mês para ficar jogando não, porque o jogo não é. Então, gente, não pegue seu dinheiro suado que você ganha no mês para ficar, né, apostando, tá? Porque jogo é entretenimento. Jogo você pode ganhar e você pode perder ao mesmo tempo. Então, você tem que estar ciente dessa situação, entendeu? Então, nosso papel aqui é fazer com que você jogue, sim, entendeu? Porque a gente divulga a plataforma, mas sabendo que jogar com responsabilidade e saber que jogo você pode ganhar e pode perder, tá bom? Então, tô trazendo essa reflexão para vocês aqui. A transparência é o essencial de tudo, né? Então, gente, divulgo sim, clica no link ali, joga com responsabilidade, entendeu? Joga ali, no menor de 18 anos não pode, tem as regras, né, para serem seguidas, entendeu? Os regulamentos, entendeu? Então é isso aí, galera, valeu? Só passando aqui para lembrar para vocês que jogo não é brincadeira, é entretenimento, tá bom? Então, beijo, um abraço, fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Então vamos lá, né, gente? Vamos comentar aí o que o Davi falou. Primeiramente, gente, jogo não é entretenimento. Nós estamos falando do Brasil, a gente está falando aqui do Brasil, realidade brasileira. As pessoas que entram nessas bets, você viu ali o exemplo que ela pegou do Lucas Guimarães, de pessoas ali que entram nessas bets, pra quê? Pra quê, gente? Pra ganhar dinheiro. Aquelas pessoas não entram ali para fazer entretenimento, para se divertir, não, elas entram para multiplicar dinheiro. Aqueles multiplicadores são o quê, gente? Dinheiro.
Elas querem dinheiro, elas não querem outra coisa a não ser multiplicar o que elas depositaram na plataforma. Então não é entretenimento. Nós não estamos falando de pessoas que estão aí com dinheiro a rodo, que podem jogar isso aí e tá tudo bem. Não, nós estamos falando de pessoas que não têm dinheiro. Nós estamos falando de pessoas aí que não têm a mínima condição financeira de sustentar a si mesmas, que estão pegando esse dinheiro, um pouco que recebe, jogando nessas bets para ver se consegue multiplicar isso, para ver se consegue levar aí uma vida melhor. Só que nunca acontece. Então, como eu falei para vocês, eu não sou contra os jogos. Ao contrário, eu acho que os jogos devem ser regulamentados, deve ter ali uma série de restrições a quem pode e a quem não pode jogar. Deve ter uma série de colocações ali sobre a forma que você vai apostar, a forma como isso vai ser feito, porque é assim que acontece na maioria dos países onde o jogo é liberado. Não é esse libera geral que é hoje aqui no Brasil. Qualquer um que vai lá, aposta no tigrinho, acha que vai ficar rico, não vai. Ao contrário, vai ficar endividado. As histórias tristes envolvendo o tigrinho são muito grandes. E eles estão infestados aí no AdSense do Google, né? Você vê isso aqui todo o tempo aqui no canal, né? De vez em quando você já deve ter visto isso aí. Mas por que eu tenho que te falar isso? Porque a responsabilidade maior não é do jogo em si. O jogo tá lá, é de quem ali tá mostrando os influenciadores, como a Antônia Fontinelli falou, depois até o próprio Felipe Neto também reconheceu, o papel dessas pessoas é muito maior do que o próprio jogo em si. São essas pessoas que iludem, são essas pessoas que mostram que os ganhos irreais que elas têm vão se repetir na vida real. Isto não acontece. E aí, gente, torna-se um grande problema social. E aí não tem muito o que fazer, né? O Davi fez esse vídeo aí, obviamente na esteira do que aconteceu com a Deolane, obviamente na esteira de toda essa situação, com medo de que isso pegue alguma coisa para ele, né? Até onde a gente sabe, o dono aí da Bet, onde ele está trabalhando hoje, aliás, né, com esta Bet, não está envolvido nessa investigação aí da Operação Integration. Mas quem sabe em algum momento não aparece, a gente nunca sabe. Essas bets, elas, apesar de terem uma certa regulamentação, a desregulamentação definitiva para elas ainda está rolando no Congresso Nacional. Ainda até o final do ano nós vamos ter isso aí definido, essas regras, como é que isso vai acontecer. Não é tão simples assim. Mas enquanto isso não acontece, é um libera geral. Então isso é extremamente perigoso. E isso, olha só, a Luana Piovani também caiu muito em cima ali do Scooby, porque o Scooby também é outro que colocou essa situação ali como uma coisa fácil. Você pode divulgar isso aí, você pode ganhar dinheiro usando esse link aqui, essa plataforma tal. E no caso seu, Davi, é mais complicado porque você coloca um jingle que diz: jogo no tigrinho e vou ficar rico bem novinho. Você acha mesmo que que isso é entretenimento, cara? Você acha mesmo que é entretenimento? Não é. Você está causando um problema para muita gente que te segue. Porque muita gente confia em você. Muita gente confia naquilo que você está mostrando. Muita gente confia naquilo que você está mostrando para elas. Isso é um grande problema, Davi. É um grande problema. E eu sei que você sabe que isso é um grande problema. Você não devia, inclusive, usar esse jingle aí para colocar, incentivar as pessoas a jogarem. Jogo no tigrinho e fico rico bem novinho. Não, você não vai ficar rico bem novinho. Você vai ficar endividado bem novinho e, às vezes, para a vida inteira, inclusive, né? Olha aí o que a Luana Piovani falou sobre o Scooby fazendo o mesmo com os filhos dele. Olha só. Vamos lá. Seguinte, eu venho uma vez por ano aqui, né, pra Noronha. E eu sempre, obviamente, fico observando tudo, como as coisas estão, coisas novas, problemas antigos, tudo isso. Tem uma coisa que me chamou muita atenção. Em todos os pontos de ônibus aqui de Noronha e em todos os pontos de propaganda, porque já tem aquelas propagandas, sabe, que fica parada assim, não é aquela que troca não, que Noronha ainda não tá tão moderno no capitalismo, mas enfim. É propaganda de aposta.
E eu acho que esse é um papo muito sério que a gente tem que ter. Tá todo mundo, inclusive o governo, vou marcar o nosso presidente Lula aqui, pra ver se ele tem um mínimo de responsabilidade coletiva, uma vez que ele é presidente do nosso país, e entende que o que está acontecendo não pode acontecer. O nosso povo ainda precisa de mais instrução, o nosso país é um país pobre, não estou falando pela quantidade de impostos que a gente recolhe, e sim pela vida do brasileiro em geral, da maioria. Ainda não é como tem que ser. Ainda faltam coisas básicas, né? Como educação de qualidade, como saneamento básico, como moradia, como segurança, mas enfim. Agora, você instituir uma aposta legal é um absurdo. É um absurdo. É que nem o litro da pinga ser vendido no bar, as pessoas bebem, pegam um carro, famílias que estão atravessando a rua, que estão em ponto de ônibus. A gente precisa ter responsabilidade. Eu estou falando isso porque o meu avô era viciado em jogo, perdeu casas no jogo e chegou a tentar cometer. E não conseguiu, com a graça de Deus. Eu o conheci, sou apaixonada por ele até hoje, mesmo ele tendo virado uma estrelinha. Mas já fiquei sabendo das pessoas aqui da ilha que tem muita gente viciada, perdendo dinheiro aqui na ilha. É muito louco isso, né? Porque parece que uma ilha era pra estar protegida, mas é exatamente o oposto. Se as coisas não são muito certas, acaba que vira uma prisão, coisa até que Noronha já foi. Porque você fica ilhado. Então, por exemplo, pessoas aqui que têm drogas têm que ir embora, porque aqui não consegue se resolver. E a mesma coisa a aposta. E agora o governo resolveu oficializar, agora é legal apostar. E como o Brasil é o país do futebol, fica todo mundo com essa coisa de que é uma apostinha de futebol, que besteira, os jogos vão acontecer, por quê, né? Aí os jogadores de futebol vendem isso, o Brasil é um país do futebol que tem os seus ídolos, os jogadores de futebol, aqui na ilha inteira tá aquele Daniel, que é um querido, que tem aquele cabelinho assim, maluquinho, sabe, cheio de personalidade, adoro ele, carisma. Mas cara, como é que vocês vendem? Como é que vocês têm coragem de vender aposta? Vocês não conhecem o povo do país que vocês vivem, não? E vou te dizer, o pai dos meus filhos também vende apostinha de jogo de futebol. E o pior, ontem o Dom tava defendendo. Porque é isso, né? Tá aí nessa linha ali, ó, seguindo. Cara, não pode. Será que vocês já leram uma matéria? Acabei de postar aí. Isso é uma doença, um vício. Vocês já leram alguma matéria pra saber quem é que perde dinheiro em aposta? Vocês acham que são os milionários? Pergunta pros jogadores se eles apostam. Não. Quem joga, quem perde dinheiro é assalariado de R$1.500, R$3.000, às vezes 800, que vai lá e joga o dinheiro do aluguel. E aí a mulher não sabe o que fazer. Joga o dinheiro da parcela do carro. Sabe assim? E tá todo mundo achando tudo bem. Vocês vão ficar aqui até quando antes de alguém levantar a bandeira e falar: parem, isso não pode acontecer. Em vez de cuidar do povo brasileiro, de dar o que o povo brasileiro precisa, parece que vocês querem piorar a situação do brasileiro, gente. Como é que agora essa apostazinha tá linda, né? Em todos os lugares que você olha. Além do que, tem uma coisa que um amigo meu falou ontem, inteligentíssimo. Eu falei, porque eu equiparei a bebida. Ele falou, não, Lua, não é a mesma coisa que álcool, não. É muito pior. Porque o álcool você tem que sair lá no bar pedir e comprar. Tem que ter dinheiro e comprar. A aposta tá no teu celular, tá na tua mão. Cara, que falta de responsabilidade coletiva, que falta de cuidado do governo, que falta de cuidado com a nossa sociedade, que falta de responsabilidade desses ídolos. Pensem, vocês já pesquisaram? Vocês já leram? Outro dia eu postei uma matéria da Miri Lacombe falando sobre aposta, que eu vou até tentar repostar de novo. Estudem, vejam o mal que vocês estão fazendo e pra quem vocês estão fazendo esse mal. Tomem jeito. Tomem tenência, responsabilidade, gente. Influenciar o quê? Olha a influência que você tá dando. Imagina pra mim vendo o meu filho ontem, que tem 12 anos, defendendo a aposta. Com um vô, que é biso dele, que porque perdeu 2 casas no jogo. E aí, Brasilzão? Vai ficar todo mundo calado? Vão ficar aí nesse TTT desse Elon Musk, que já tá lá em Marte, gente. Graças a Deus, Mônica Martelli tá aqui. Ele vai lá pra Marte fazer lá a colônia de férias dele. Vamos falar do que é importante. Ele já foi. Entendeu? Vamos criar responsabilidade. Vamos falar sobre isso. É o nosso povo brasileiro assalariado que tá apostando, que tá perdendo dinheiro. A outra coisa que eu quero falar. Então tá aí, gente, né? Vocês viram aí o que ela falou, vocês viram aí. Deu uma escrachada logo no Scooby, né? Porque ele também tá envolvido com essas apostas. Também tá envolvido com isso, também tá envolvido com todas essas coisas aí também, né? Como eu falei do Felipe Neto, gente, deixa eu só mostrar o vídeo dele, para não parecer que a gente não quer mostrar o lado dele dessa história, que a gente não quer mostrar as coisas dele, o que envolve ele, tá bom? Eu vou mostrar o vídeo dele, vou mostrar aí, porque assim, ele foi muito atacado ontem por causa da Deolane, tá bom? Ele foi muito atacado, inclusive as irmãs dele chamaram ele as irmãs dela, aliás, chamaram ele de comédia. Ele postou essa imagem aí sobre a Deolane, onde ele falou
que ele não fez absolutamente nada, a não ser também defender a Deolane, que ele não criticou, e que ele não tem tempo pra gente louca, se referindo às irmãs dela. Não critiquei a Deolane em publicação alguma, inclusive falei que é preciso esperar o andamento do processo para entender a acusação. Tô fora de maluquice. Então eu vou mostrar o vídeo do Felipe Neto, gente, porque afinal a gente precisa mostrar os dois lados dessa história. Mostrei aí as pessoas falando, mostrei aí e tal, a Antônia Fontinelli, e vou mostrar o Felipe Neto se posicionando, tá bom? Vamos lá mostrar o vídeo do Felipe Neto, deixa eu clicar aqui, para vocês verem o Felipe Neto, ele próprio se posicionando, ele próprio falando sobre isso. Vou clicar aqui no vídeo, tá? Extrema-direita e tudo mais. No início da semana eu fui convidado para dar uma entrevista para o UOL. Aceitei principalmente para divulgar o lançamento do meu livro, né, o Como Enfrentar o Ódio. Para quem não sabe, está sendo lançado nesse momento em todo o Brasil, a partir de amanhã, sábado, em todas as livrarias. E eu fui muito perguntado na entrevista a respeito do Pablo Marçal. O que pouca gente sabe é que esse candidato, ele moveu as engrenagens da máquina de destruição de reputações que ele criou para jogar todo mundo nos meus perfis, enviando milhões de mensagens de ódio, de raiva, ameaças. É mais um capítulo, né, dessa história onde eu preciso enfrentar esse ódio doentio que vem da extrema-direita. Algo que eu nunca sofri quando eu era um ferrenho crítico do Lula, da Dilma, da esquerda. E por sinal, se você quer saber por que houve essa transformação na minha vida, tá no livro Como Enfrentar o Ódio. Você pode comprar amanhã e ler. Só que no meio de tantos ataques e tantas ofensas, eu continuo contando com o apoio de vocês. Então eu não queria deixar passar esse episódio sem dizer para vocês muito obrigado. Muito obrigado por continuarem lutando por mim. Por continuarem acreditando que, de fato, eu só tento evoluir. Eu, em nenhum momento, tento prejudicar ninguém ou fazer o mal a ninguém. E o outro desdobramento foi essa questão das apostas. A Deolane foi presa essa semana por uma questão que envolve o site Esportes da Sorte. Pelas notícias divulgadas, teria a ver com o envolvimento de um carro, uma Lamborghini, etc. Enfim, eu não sei, não sou advogado, não sou juiz e não, em nenhum momento, condenei a Deolane. Só que, coincidentemente, isso aconteceu no período de lançamento do documentário do ICL a respeito desse grande problema das apostas. E a gente já estava com tudo pronto para fazer esse lançamento. E veio a prisão da Deolane. Muita gente achou que uma coisa era consequência da outra, ou seja, já que ela foi presa, o Felipe está falando isso agora. Não faz o menor sentido, porque ela não foi presa por divulgar uma casa de aposta. Se tivesse sido o caso, gente, até o Neymar teria que ser preso. Seria eu, Neymar, 99% dos influenciadores, os donos da Rede Globo. Então é óbvio, né, que não é o caso. Só que, mais uma vez, a maioria esmagadora dos comentários foi positiva. Foi me dando força e foi acreditando, de fato, na história com a linha do tempo certa. Eu cancelei o contrato no meio, quando eu ainda tinha bastante tempo para poder receber, porque eu percebi o tamanho da cagada do que eu tinha feito. Eu assumo um compromisso com vocês de utilizar o dobro da força e os recursos financeiros que eu ganhei com isso para poder orientar as pessoas agora para o caminho certo. Eu não vou tocar no dinheiro que eu recebi com a aposta. Isso vocês têm a minha palavra, exceto para usar esse dinheiro para doações e projetos que ajudem pessoas, instituições, ONGs e o que mais eu puder ajudar. Vocês vão me ver engajado em luta contra a divulgação e promoção de casas de aposta. E eu vou ser chamado de hipócrita muitas vezes, porque as pessoas não querem conhecer a história, elas só querem odiar. Então muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando de fato e promovendo a verdade, divulgando a verdade, sabendo que eu erro, mas sempre que eu erro, eu admito e eu tento consertar. Então contem comigo nessa luta, e aqueles que perderam a confiança em mim na época em que eu promovi casa de aposta, eu espero poder reconquistar. Eu vou fazer de tudo. Obrigado. Eu tô aqui principalmente para dizer isso. Obrigado. Vamos juntos. Olá, eu sou o Felipe Neto, tá, eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque tem alguma... Então tá aí o Felipe Neto falando aí, se desculpando, o vídeo que a Antônia Fontinelli se referiu, esse aí, inclusive, é exatamente porque ele se comprometeu a usar esse dinheiro para boas ações, que ela disse que é para pegar as pessoas que tenham alguma prova aí contra ele, de ter usado, de ter perdido dinheiro usando o link dele para cair e fazer com que ele devolva o que as pessoas perderam, né? Isso ainda vai dar uma discussão muito grande. Mas tá aí, mostrei os dois lados da história que vocês queriam ver, tá bom? E queriam
saber. Agora, só pra gente terminar, a Fazenda, tá bom? A Fazenda. Ontem a gente falou da dica aí que envolve a Camila Moura. E aí, obviamente, a Camila Moura já se tornou um dos nomes ali que todo mundo sabe que, de uma certa forma, vai entrar na Fazenda. Desde o começo eu venho falando pra vocês que ela vai. Eu acredito, inclusive, que vai ser interessante ela entrando junto com o Buda. O que vai sair disso aí? Ela com o Buda vão ser inimigos, vão ser aliados, vão se resolver, vão fazer o comeback ali, o que vai ser? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Agora, percebam as fotos bem produzidas, o que ela anda fazendo por aí, as coisas que ela anda mostrando, né? Olha só, né, Camila, isso é típico de gente que tá indo mesmo pra Fazenda, né? Já tá gravando material, pelo que eu tô sabendo, pelo que já me informaram. Já deixou aí um materialzinho pronto para quando entrar na Fazenda, isso ser usado aí nos momentos de necessidade. Mas enfim, gente, estrela da casa. Só pra gente terminar a nossa saideira rapidinho. Vocês sabem que o Gael ontem jogou a Lady lá na batalha. E aí a Lady não segurou e jogou na cara dele que ele tinha sido desleal. E aí hoje, durante a madrugada, o pessoal lá no Quarto Azul disse que o programa parece que virou uma competição para saber quem é que sofre mais. E depois disso tudo, olha só, Gael resolveu mesmo colocar a merda no ventilador e disse ali que a Lady expôs ele e tal, que a Lady foi que revelou que ele era o leve trás. E aí o Nick ficou pé e tal, depois foi falar com a Lady, disse que ela era falsa, e aí a Lady jogou na cara do Gael que ele foi quem traiu primeiro. E aí eu fui dar uma olhada nas redes sociais e tá todo mundo contra o Gael, né? Como se queimar no reality show, Gael, ó. Já eu te falo mais sobre isso no próximo vídeo aqui do canal. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.